Tem novidades do STJD? Herbert Alcântara? Tenho. Eu vou falar algumas coisinhas aqui. Corredores da Ilha do Retiro, que a gente, inclusive, está chegando aqui agora. Está tocando aqui agorinha algumas cositas mais. Para você entender, não é do STJD. O STJD, ninguém vai se decidir lá. Mas é do esporte. O que é que o esporte pretende? Como é que está o clima? O que é que pensa? Para onde vai? Né? Depois do Ceará, o que foi? Então, é tudo aqui. Né? Enquanto estava tomando a eleição, eu estava ligando. Rapaz, desde a eleição, porra, não me deixa em paz e vamos lá e vem para cá e estica e puxa. Mas eu incomodo um pouco a galera. Pedro Cunha está dizendo aqui, Alessandro, quem merece ou não, cabe a nós julgar. Se eles estão no direito deles, vida que segue. Enfim. Jorge, bom dia, macho. Outros já declararam e jogam para a torcida o resultado do futebol. Custa o que custar? E o clube? A sanidade do clube vai para onde? De Jorge aqui. Pet de Trana dando bom dia para gente. Hoje é dia de felicidade. Foi que houve? Entendi. Quer dizer, né? Celebrar a vida? Pode ser. Pode ser não. Né? Estamos vivos. E o esporte poderá usar a regra dos 90 minutos no caso do STJD. Por que o Raniel bateu o pênalti nos 90, mas acréscimos? Pergunta Miguel. Porra, que nome, hein? Amos, né? Eu acho que tu era um U aí no lugar do V. Mas enfim, as palavras de Alberto, diz Arnaldo aqui, as palavras de Alberto Ferreira, Arnaldo Ferreira dizendo que as palavras de Alberto Gomes foram corretas. Enfim, eu tenho que falar, vou continuar falando, vou ser chato, né? E é um discurso que tem que acontecer sempre. Deixa eu ver aqui, 30 dias perdidos a gente falou. Galera, houve o julgamento do Ceará, né, recentemente, e a gente... Deixa eu anotar aqui com quantos minutos, que depois eu faço um negócio aqui interno. Houve o julgamento do Ceará e muito se falou da situação que aparenta com a do esporte no sentido. Um pouquinho diferente, né? Para não dizer muito diferente. Até que eu tenha visto nas imagens foi uma invasão por um problema de confusão nas arquibancadas e não dentro do gramado de invasão. Não teve nenhum portão quebrado para isso. O portão foi aberto para o torcedor, estouraram bombas, né? A polícia para conter os marginais, a polícia soltou gases, né? E é horrível aquilo ali, porque se você respira, onde tem líquido, ele queima. E é preparado para isso. Então queima dentro do pulmão, queima nas narinas. A vista, você já fica com o olho... É incrível como aquilo tem um poder. E eu sou contra, inclusive, usar esse tipo de ferramenta dentro do estádio de futebol. Porque parte da premissa é que todo mundo ali é bandido. E não é. E o cheiro não vai só para o bandido. Né? Vamos colocar assim que é bandido, que é marginal, que é maloqueiro, que vai brigar, vai roubar, vai fumar maconha lá dentro, vai fazer o que quer. Né? Que ali não é lugar de fazer nada disso. É um lugar de ver o futebol, sair arretado, se for o caso, mas de boa, esculhambar, né? Joga a cerveja para cima, faz qualquer coisa, mas não é lugar para você invadir um campo, para você brigar, para você estar, né, se drogando. Eu nunca entendi. O cara foi a maconha dentro do estádio, vendo 22 machos correndo atrás de uma bola. Qual é o barato disso? Eu nunca entendi. Entendeu? Já estudei sobre drogas, né? Claro que quem vai estudar para direito, para ser advogado, para ser polícia, né, delegado, tem que estudar isso aí. Eu nunca entendi o barato da maconha no estádio de futebol. Mas em Pernambuco, eu não sei os outros. Em Pernambuco a gente tem esse brilho, né? Vamos dizer assim, né? De boa, né? Tem. E você fuma ou direta ou passivamente no estádio de futebol em Pernambuco. Seja na Arruda, na ilha, ou na arena, ou nos aflitos. Não tem diferença. A maconha pode ser de outro lugar, mas você fuma maconha passivamente, no mínimo, você... Eu senti maconha já do lado do futebol. Não tem o vestiário, só para falar aqui, para tirar onda. Tem o vestiário do adversário do Náutico, ali, por outro lado, atrás do vestiário do Náutico. Eu já senti a maconha como se eu estivesse dançando num show de reggae. Né? O negócio flui por ali. Isso devia ser proibido, né? Devia ser proibido no estádio, né? Mínimo, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, vamos voltar para cá. Então, a invasão não foi por uma questão de ter torcida invadir, abriram porque viram que a galera estava tentando, né? Gente sem ar, tentada no gramado, para o atendimento ser melhor, inclusive. Então, abriu-se aquilo ali, os jogadores se recolheram. É verdade que foram alguns idiotas foram cobrar dos jogadores no momento daquilo que a gente cobrar o jogador. Um momento de pânico, de confusão, criança chorando, menino, vó, mulher,
pagou tudinho, aí o cara vai cobrar de jogador, aí pronto. Ouviu esse início, mas não, nada se compara a uma quebrada eu ia dizer microfone, uma quebrada de portão, invasão no campo. Então, são esses detalhes aí que diferenciam. Para colocar na mesma baila, os artigos, aquela coisa toda, a grosso modo, sim. Se você for olhar direitinho, né? Então o Ceará pegou, né, pelo que a gente viu, 6 mandos, dos quais um, né, no caso, não vai ser, não foi colocado como a 100 quilômetros. Lembra que eu falei que poderia ter 100, 120? Não foi? Uma coisa assim? Acho que eu falei 120. Mas o Ceará, no caso do esporte, o Ceará pegou, no caso, jogos a 100 quilômetros de distância, 100 mil conto, vai ter que pagar, 100 mil reais, e o único jogo que não dá tempo de organizar e ficou para fazer na capital. Então, a 100 quilômetros do estádio deles principal, que é a Arena Castelão. Estava falando aqui agora com pessoas ligadas ao clube, né, sobre essa situação da defesa do esporte. O que é que se espera? Vamos lá. Eu não lembro se eu falei a Câmara correta ou se era possivelmente essa Câmara. Tá? O Ceará, eu soube que foi a 4ª Câmara que caiu, né, para a 4ª Câmara. O que é que muda, Alessandro? Cada Câmara tem um contexto diferente no sentido de componentes. Tá? É que nem, eu sempre que eu já vivi isso aí, tem um processo X e cai que é sorteio, para quem não sabe, nunca teve que colocar nada na justiça ou não foi convocado, mas você dá entrada num processo, o processo vai cair em algum juiz. Tem uns que tendem mais para um lado, tem uns que tendem mais para o outro, nada fugindo da regra, da lei. Tá? Mas tem aquele mais religioso, tem aquele que é mais liberal, tem aquele que não viu assim com tanta. E dá para colocar essa conotação pela sua formação como pessoa, como homem, como cidadão. Entendeu? Mais ou menos o que eu quero dizer. A mesma coisa aqui, tá? Para a torcida do esporte entender. Então o Ceará caiu na 4ª, né? E o esporte está na quinta Câmara. Tá? Já teve vez que o esporte caiu na 4ª. Eu acho que eu falei isso aqui. Se eu não falei, estou falando agora. Mas acho que eu falei, tenho quase certeza que eu falei. Então são câmaras bem diferentes. Dá para achar que vai ser a mesma coisa? Não. Pelos casos, pelo tipo da Câmara, mas, como eu falei antes com relação ao juiz, né, fora do contexto esportivo, a ideia dos artigos, né, se classificar aquilo ali, pode ser que pegue igual, pode ser que pegue mais, pode ser que, enfim, não dá para dizer isso agora. O que dá para dizer é o seguinte: o esporte não espera, e eu já falei aqui, e, inclusive eu vi essa frase, isso não era nem para ser colocado no ar, mas está sendo colocado no ar porque é o Vasco. O esporte vai perder pontos, o esporte acredita que não. O esporte vai perder pontos, a defesa do esporte está com convicção que não. Por quê? Vim aqui colocar para vocês, chamei 2 advogados, já coloquei aqui no ar, desportistas, e a gente também foi pesquisar a questão do direito esportivo e a gente viu uma das premissas, né, que é pro competizione, que vem do italiano, é assim mesmo, né, que é o STJD, por exemplo. Lembra que eu falei aqui há algumas semanas de que antes da derrota para o vamos esquecer o nome, aquele azul e branco. Quando a notícia é ruim, me dá um trava. A gente perdeu agora o Londrina. Pronto. Lembra que eu falei antes do Londrina? O Sport venceu o Londrina. E o Vasco perder lá, dificilmente o STJ, mesmo raciocínio continua, porque o Sport ainda tem chance. O julgamento é essa semana. O jogo do Sport é domingo. Não vão tirar pontos, pelo menos é o provável, é o plausível. Existe pontos, né, que o direito, né, se baseia, e um deles é o pro competizione, no direito desportivo. Então não há que se pensar em outra coisa. Por quê? Porque o STJD, automaticamente, ele vai decidir uma das vagas. Uma das vagas, porque uma está para decidir, né, com o Ituano ou Vasco. Um desses já tem uma vaga garantida. Por quê? Porque está na frente do esporte. Comparando com o esporte, né? Estão na frente, empate. Vai dar alguém, menos o esporte. Mas o Bahia, se perder, né, e o esporte fizer o resultado, pode dar o esporte. Né?
Então, com o Bahia, o Sport tem chance. Com o Vasco e o Ituano, não. Então, o Sport, perdendo os pontos, ele bem dizer, ele está dizendo que o Sport está fora e os classificados são esses aqui. Então, vai ser um absurdo de um absurdo e o velho tapetão, querendo ou não. Então, esse princípio, né, pro competizione, ele é a marca, né, da justiça desportiva. Não há que falar nisso. O torcedor do Vasco está colocando, aí eu vi uns advogados, né, que inclusive o cara dizia que não era nem da linha da área desportista. Então, precisa estudar para falar. Digitar no Twitter alguma coisa, né? Porque fica feio, pô. Tu é da área e tá conversando agora. Peguei a palavra de fulano e fulano errou, foi fulano que errou. Né? Mas é só para colocar assim, não tá ditando que. Não, eu acho o torcedor. Ah, é o torcedor. Ah, até entendo. Mas não vista a tese com o terno e a gravata de advogado, você não sendo especialista, falando uma grande bobagem. Fica assim, eu sou torcedor, sou advogado, mas sou torcedor. Pronto, eu estou entendendo que você é torcedor. Então, não há que se falar desse tipo de situação até então. Pode ocorrer um absurdo, um abutre, uma carniça nisso aí? Pode, claro. Não vou tirar nada, eu falo por mim, não falo pelos outros. Mas não se fala nos corredores da Ilha do Retiro, no sentido de defesa do esporte perder pontos. Fala-se tem que o esporte tem que golear, o outro tem que perder e deixa o resto comigo aqui, porque isso aqui, inclusive, vai ser para o ano que vem mais. Né? 100 mil contos, pode ter certeza que o esporte vai pegar 100 mil contos. 100 mil reais. Eu falo conto, vocês entendem, né? A grande maioria aqui pernambucana, quem é de fora é conto, é uma moeda antiga, então eu falo aqui, mas 100 eu vou corrigir, são 100 mil reais. Pegar o máximo, também estou achando que pega. Um pouquinho até pior do que o Ceará. E tendo uma média do que aconteceu lá no Ceará, no Castelão e do Esporte, foram 6 jogos, né? Pronto. Lembra que eu falei aqui, inclusive, doutor Rômulo, né? Eu confirmei aqui com o Dr. Romulo. O Dr. Romulo acredita que até 8, não acredito em 9, 10, não, mas uns 8 jogos, Alessandro. 6, 7, 8. Se o Ceará pegou 6, a gente já tem uma América do esporte. Foi pior, porque arrombou-se o portão, porra. Né? Arrombou-se o portão. Jogaram o copo, jogaram isso, jogaram aquilo. Agora, o Mitter Juiz, que vai para a Copa do Mundo, disse que o jogador do Vasco apanhou. Aonde foi isso? Não vi, em canto nenhum lá. Correram, foram pro vestiário, deram no jogador do esporte e apanharam os jogadores do esporte. Pronto. Aí sim. O cantor de ambos os quatro. Quem está certo? Ninguém. Né? Briga nem é para bicho, né? Bicho. Dependendo do bicho, ele não briga. Né? Só por fome, comida, né? Aquela coisa toda que a gente sabe do instinto do ser humano. Tem alguns, né? Que tem isso, mas do animal. Né? Enfim, então, acho que vai pegar 100 mil, vai pegar jogos fora, né? No caso, vai ser pesado, mas perder pontos, não. Essa é a ilusão do Vasco, eu acredito. Falando no normal, no plausível, no que se espera, com informações dos corredores, né, da jurídico, principalmente do lado do esporte. Do lado do Vasco lá, a idem. Do microfone para cá, tem cara que não tem responsabilidade e fala o que quer. Que deveria ter mais responsabilidade. Porque tudo que é dito aqui, que vai para aí, né? Vai ter alguém que vai reverberar o que eu estou dizendo aqui. Então tem que ser, no mínimo, responsável. Né? Ser homem responsável de dizer para vocês aqui com tudo que está aqui rolando e dizer que, né, no caso, se for o caso, né, a estratégia, tudo com convicção. Não há que você falar aqui, porque dá uma de torcedorzão aqui, que pode ser, mas na mesa de um bar. Eu não entendo o cara vir para cá, ter uma visibilidade grande, uma responsabilidade grande, porque e soltar qualquer coisa aqui, porque fulano ouviu. Né? Um dia desses sem culpa. Um torcedor até assíduo aí da rede social, inclusive eu até comentei com ele, cara, não é assim não. Dizendo, não, porque no UOL disse que. E o UOL, porra, falando tudo errado lá. Tudo errado. Porque no UOL, porque todo mundo erra. Entendeu? Então, porque o UOL disse. É a verdade. Se o UOL disser para tu se jogar no prédio, tu vai se jogar, Então não é por aí, velho. Tem cara que fala besteira, tem cara que bota um texto que não diz o que está dizendo. Depois diz que não diz. Ou bota um texto conturbado ali que não entendeu porra nenhuma. E eu traduzi para o torcedor isso aqui. Sozinho não, ajuda todo mundo. Que é isso, quem sou eu? Entendeu? Porque não é minha área. Mas a gente começa a se interessar, começa a estudar, começa a ver. Eu só não estou com carimbo de especialista. Mas começa a estudar, claro, para trazer para vocês aqui uma linguagem simples. Né? Ninguém vem para cá para falar o juridiquês. Então, a ideia é essa, mas, contudo, porém, todavia, como a audiência da gente é cíclica, o esporte deve recorrer, já se espera uma porrada. Perder pontos, não. Se espera uma porrada de dinheiro, e aí paga mesmo, mas vai recorrer.
dos jogos fora e fora da Ilha do Retiro, sem torcida, e quem sabe até mais jogos fora dos 100, 120 quilômetros da capital pernambucana, no caso da Ilha do Retiro. Então, espere por aí. Agora vai recorrer e vai se usar, eu já disse aqui para vocês em primeira mão, a defesa do esporte é essa. Vai se usar o que o Grêmio usou, o que o Santos usou, porque fulaninho que é azul, né? Fique esperto, viu, gente? Fique esperto. Inclusive, o copo já foi já, um copo desse a gente já entregou. Então, cara, não há que se falar, porque o fulano é azul, eu sou vermelho. Porque o azul e o branquinho lá de São Paulo conseguiram, eu não consigo. Recorre, né? Beleza, de início também levaram a lapada, para não recorrer e conseguiram, porque não vai conseguir. Assim como o Ceará também vai recorrer. Então, a realidade do esporte é essa. E acabei de receber mensagem aqui atualizando o que eu estou dizendo para vocês. Tá? Quem foi? Aí é Blasca, né? Dizer pra, né? As fontes, as coisas, enfim. Mas é por aí a defesa do esporte e a realidade. Então, o torcedor do Vasco vem para cá, venha, brinca e tal, mas entendeu? Porque não tem base nenhuma para o esporte perder esses pontos para o Vasco da Gama em cima de uma pressão que é, em cima de um princípio do diretivo que é, né? E imagina, daqui a 20 anos, daqui a 3, aliás, na hora, né? O STJD definiu para o esporte uma vaga, porque é o time do Rio. Já aconteceu isso, gente, um tempo sombrio, né, do Brasil, em vários, né? Sabe que, né, os clubes, e principalmente Rio, São Paulo, né? Né? Mas, gente, hoje o mundo é diferente. A publicidade está grande, vídeo, internet, celular, você filma, você flagra, você bota, entendeu? Então, não é por aí o caminho, não. E em cima do princípio, em cima dessa situação aí da cobrança, eu não acredito que aconteça um aborto de coruja, como diz minha mãe, entendeu? Não vai acontecer da perda dos 3 pontos, não. O que vai acontecer, provavelmente, que aí até ter esperança eu tenho, que o futebol pode tudo, mas o que pode acontecer no máximo, é todas essas broncas aí ser o máximo da gente recorrer. E o pior, uma Série B jogando 10 jogos, ou 7, ou 6, ou 5, sei lá, aí vai depender do que recorrer, que a esperança do esporte é diminuir para metade, tudo. Perda de jogos, 10 jogos fora, diminua para 5. 100 mil reais, que diminua menos. E o dinheiro é o de menos, por mais que a gente esteja precisando. Sem torcida, que diminua para menos também, porque torcida a gente sabe. Jogos na Ilha do Retiro, né? Enfim, como é que é a situação. Tá joia?